Oi, gente, eu sou a Ana. Hoje eu vim trazer uma lista de indicações para vocês. Vai ser a primeira que eu vou postar nesse Halloween, mas eu quero postar mais coisas também. Hoje eu vou trazer só livros, séries e alguns contos também. Mas eu quero fazer uma lista só de filmes de terror para trazer aqui, então já se inscreve aí no canal, curte o vídeo e vamos lá. Então eu vou começar falando de livros. Vão ser 3 indicações de livros, 3 indicações de contos, todos do Poe, e 3 indicações de séries. Infelizmente ainda não li tantos livros de terror, porque eu comecei mesmo nesse gênero com contos, começando com a minha última leitura, uma das últimas leituras, que foi esse bebezinho aqui, A Assombração da Casa da Colina. Eu já conheci essa autora, então o tipo de escrita dela é uma coisa que me agrada. Esse foi o livro que inspirou a série da Netflix, A Maldição na Residência Hill, e essa ediçãozinha de capa dura linda demais, da Companhia das Letras. Eu ainda não assisti a série, eu quero assistir esse mês ainda, mas eu já ouvi várias pessoas que leram o livro e viram a série que disseram que era bem diferente. E provavelmente é, porque se ela fez tanto sucesso assim, ela não deve ser que nem o livro, porque o livro, ele não é para todo mundo, realmente, a maioria das pessoas não gosta, ele é mais lento, é mais, eu gosto de chamar de contemplativo, então não tem tanta coisa acontecendo do lado de fora e sim dentro de cada personagem. No caso aqui a gente vai acompanhar a Eleanor, aqui a gente tem uma história mais lenta, vai caminhando a seu passo e não tem sustos, não tem tantos acontecimentos assim. Ele vai criando essa atmosfera sombria nessa casa. Para quem nunca ouviu falar, eu acredito que essa parte da sinopse seja parecida à série com o livro. O Dr. Montag, ele é formado em filosofia, se eu não me engano. Ele gosta de estudar eventos sobrenaturais, porque ele quer estudar esses eventos de uma visão científica. Então ele chama algumas pessoas que já tinham um histórico com eventos sobrenaturais para passar uma temporada nessa casa, essa casa da colina, que já é conhecida por ser assombrada. Mas ela não é muito falada, os moradores da vila próxima não gostam de falar sobre ela, então não conhecem muito sobre o que de fato aconteceu nessa casa. Aqui a gente tem basicamente a história de 4 personagens dentro dessa casa, convivendo, criando a rotina. E eu vou fazer uma resenha completa dele, sem e com spoilers, então eu vou dividir em 2 partes. E vai sair provavelmente logo depois desse vídeo, então fica de olho. A minha próxima indicação é esse livrinho aqui, Verdadeiras Histórias de Sangue. É do César Bravo, nessa edição linda demais também. É uma coletânea de contos, são 18 contos. O que eu mais gostei desse livro foi o quão próximo ele é da gente, porque ele é um autor brasileiro e o livro se passa numa cidade, mais ou menos, numa região do interior de São Paulo. Eu não sou de São Paulo, nunca fui pra lá, é bem longe, mas mesmo assim a gente já sente essa proximidade. E tem muitas brasileirices, que eu costumo chamar. E nem todos os contos eu gostei tanto assim, mas é aquela história de qualquer coletânea de contos. Alguns você vai gostar muito, outros não. Então, tendo alguns que você gosta, eu acho que já vale a pena. E todos eles servem para ambientar a gente nessa região. Eu gostei muito da maioria dos contos e por isso que eu trouxe aqui para indicar para vocês. Lembrando que o link de todos os livros que eu falar aqui vai estar na descrição para vocês comprarem. Minha próxima indicação eu não tenho livro físico, inclusive eu estou até procurando, porque eu queria muito ler ele em edição física, porque é uma história em quadrinho. Atualmente ela está no Kindle Unlimited, não sei por quanto tempo, porque eu comprei ela na verdade de graça. Ela estava disponível de graça na Amazon, que às vezes eles colocam vários e-books gratuitos. Agora ela não está mais de graça, mas está disponível no Kindle Unlimited, então se você quiser você pode ler de graça, né, com a assinatura, que é Belladonna. É uma HQ nacional também. E Belladonna, se não me engano, é uma planta ou um veneno, então tem toda essa seguinte. Eu lembro há muito tempo que eu tinha ouvido falar, ela estava disponível na internet, mas eu procurei o site recentemente e não achei. Então eu teria que ler pelo e-book mesmo na Amazon, ou comprar a edição física, mas é muito difícil de achar. Eu acho que teve só uma tiragem e não imprimiram mais. Então ele fala basicamente de sonhos, é essa garota que sim, a gente pode analisar sempre por outro lado, e ela claramente tem algum problema psicológico,
Então é bem interessante envolver o terror, trazer para o terror essa parte de problemas psicológicos ou loucura. Ela tem esses sonhos estranhos desde que ela era pequena e o livro vai passando, começa, tem uma partezinha de quando ela era mais nova e aí a história vai sendo contada conforme passar do tempo. Não se prende tanto tempo quando ela era mais nova, era só para mostrar que aquilo já acontecia com ela há muito tempo. No início, quando eu comecei a ler, eu simplesmente só ia lendo, mas aí chegou um ponto que eu comecei realmente a admirar. A arte é muito bonita e a história é bem interessante. Então, agora eu vou trazer 3 indicações de contos. Todos os contos são do Poe, e inclusive todos têm nessa edição, mas tem várias edições, esses são contos bem famosos dele. Então é bem fácil encontrar uma edição que tem esses contos. E eu resolvi ler o início de cada conto desses, porque realmente é um... Mas eu vou ler o início de cada conto porque é muito difícil explicar a história do conto sem contar ele inteiro, já que é uma narrativa mais curta. Então o primeiro conto que eu vou iniciar aqui é O Gato Preto. Foi um dos primeiros contos que eu li dele, eu adoro essas ilustrações dessa edição. Eu vou deixar o link para ela também aí embaixo. E é um dos mais famosos dele. Então, vamos lá, O Gato Preto. Para a narrativa muito estranha, embora familiar, que ora começo a escrever, não espero nem peço crédito. Louco, na verdade, seria se eu esperasse num caso em que meus sentidos rejeitam seu próprio testemunho. Louco, porém, não sou. E, com toda certeza, não estou sonhando. Mas como amanhã morrerei, quero hoje aliviar minha alma. Meu imediato propósito é o de apresentar ao mundo de forma simples, sucinta e sem comentários, uma série de meros acontecimentos domésticos. Por suas consequências, esses acontecimentos me aterrorizaram, me torturaram e me destruíram. Todavia não tentarei explicá-los. A mim, outra coisa não representaram, senão o horror. Para muitos parecerão menos terríveis do que barrocos. No futuro, talvez se possa encontrar algum intelecto que reduza meu fantasma a um lugar comum. Um intelecto mais calmo, mais lógico e bem menos excitável do que o meu, e que perceberá nas circunstâncias que pormenorizo, com terror, tão somente uma sucessão ordinária de causas e efeitos muito naturais. Então esse é o início de Gato Preto. Então a gente tem a narrativa na visão da pessoa que cometeu os supostos crimes, e ele fala que ele vai morrer no dia seguinte porque no dia seguinte ele vai ser executado. Ele resolveu contar toda a história até ele ser preso. Então o próximo conto é A Queda da Casa de Usher. Aqui a ilustraçãozinha. Bom, então, durante todo um dia pesado, escuro e mudo de outono, em que nuvens baixas amontoavam-se opressivamente no céu, eu percorri a cavalo um trecho de campo de tristeza singular, e finalmente me encontrei, quando as sombras da noite se avizinharam, à vista da melancólica casa de Usher. Não sei como foi, mas, ao primeiro olhar que lancei à construção, uma sensação de insuportável angústia invadiu meu espírito. Digo insuportável porque tal sensação não foi aliviada por nada daquele sentimento, quase agradável em sua poesia, com o qual a mente em geral acolhe mesmo as imagens mais cruéis de desolação ou horror. Achei que a cena se abria diante de mim, para a casa simples e para a simples paisagem do domingo, para as paredes frias, para as janelas paradas como olhos vidrados, para algumas moitas disjuntas e para uns troncos alvacentos de árvores mortas, com uma enorme depressão mental, que só posso comparar com alguma propriedade aos momentos que se sucedem ao despertar de um fumador de ópio, ao momento amargo de retorno à rotina, ao terrível cair do véu. Tinha no coração uma invencível tristeza, na qual nenhum estímulo da imaginação podia descobrir qualquer coisa de sublime. Então, nesse conto, A Queda da Casa de Usher, a gente vai conhecer a história dessa casa de Usher através de um amigo que vai visitar o último habitante dessa casa. Então, aparentemente, as pessoas dessa casa sofrem com alguma maldição. Eu vou ler para vocês o início do Coração Delator ou Coração Denunciador. Esse conto específico, ele inspirou vários jogos de terror. Ele é muito usado como inspiração para vários tipos de obra, então é bem interessante. Tá aqui a ilustração do Coração Delator. Então, vamos lá. É verdade, sempre fui e sou nervoso. Terrivelmente nervoso.
Mas por que pretende o Senhor que estou louco? A doença aguçou-me os sentidos, não os destruiu nem enfraqueceu. E antes de tudo, o ouvido apurou-se. Ouço todas as coisas no céu e na terra. Ouvi muitas no inferno. Como então posso estar louco? Escute, e observe com lucidez com que calma eu lhe posso contar a história. É impossível explicar como a primeira ideia me entrou no cérebro. Porém, mal a concebi. Ela perseguiu-me dia e noite. Não houve nem objeto nem paixão. Estimava o velho, que nunca me enganara nem me insultara, e não lhe cobiçava o dinheiro. Creio que foram os olhos dele. Sim, deve ter sido isso. Um de seus olhos parecia o de um abutre. Uma pupila azul clara, um tanto embaciada. Toda vez que ele fixava em mim, eu sentia gelar-me o sangue. Desse modo, amadureci gradualmente a ideia de assassinar esse velho e, portanto, de me livrar para sempre da sua presença. Então, nesse conto, a gente tem de novo um assassino narrando a história. E é muito interessante, o que eu mais gosto nos contos do Poe foi que me atraiu. Na verdade, é ele que me fez entrar nesse gênero de terror. Quando ele trata da loucura. Então, ele fala muito por várias causas, seja atormentos de uma doença ou mesmo o alcoolismo. Era uma doença que ele sofria também. E lembrando que todos os contos do Poe estão em domínio público, então você pode baixar gratuitamente na Biblioteca Gutenberg ou em outros sites assim que disponibilizam esse tipo de conteúdo. Só que, logicamente, nesses textos eles estão em inglês, porque o que está em domínio público é o texto original e o texto original é em inglês. Mas tem muitas edições por aí, você pode comprar por vários preços e em sebo provavelmente também acha de várias coletâneas dele. E eu acho que ele é uma leitura essencial. Durante a curta vida dele, ele abrangeu vários gêneros nesses contos. Ele criou as primeiras histórias de detetive da literatura. Ele escreveu histórias de aventura e o foco, né, o mais conhecido dele é o terror. Então agora eu vou falar um pouco de séries. E a primeira série que eu vou indicar é uma que eu ainda não terminei de assistir. É uma série muito conhecida, mas eu realmente nunca tinha assistido, eu não sabia como ia ser, então eu resolvi trazer aqui para talvez pessoas que também não tenham assistido ainda, que é American Horror Story. A temporada que eu tô assistindo é a segunda, que é Asilo. Tem na Prime Video. E nessa temporada a gente acompanha a história desse manicômio, sanatório, na década de 60 principalmente. Tem uma história acontecendo atualmente, mas pelo menos até o episódio que eu tô, ela não foi o foco. E realmente a história dos anos 60 é muito mais interessante. A gente conhece as pessoas que viveram nesse manicômio. Então a gente tem um pouco, sim, dos demônios, até de monstros. Né? Até o momento, a parte mais focada foi mesmo as intrigas e toda a política, a religião envolvida nisso, nesse manicômio e a loucura, a tortura que as pessoas sofriam lá. Essa temporada acaba trazendo muitas problemáticas reais, de coisas que realmente aconteciam nesses manicômios, essas supostas casas de acolhimento, né, que acolhiam essas pessoas malucas. Então, é bem interessante se você gosta do tema. A próxima série é uma queridinha minha, que eu já indiquei ela lá no meu Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, me segue lá. O link tá aqui embaixo na descrição. É a série The Sinner. Ela tem 3 temporadas até o momento, mas a primeira é realmente a melhor. Eu acho que é um consenso que a primeira é a melhor. E a primeira foi inspirada nesse livro aqui. Né? O nome no Brasil seria A Pecadora. Tem uma edição antiga que é só com o nome A Pecadora, mas nesse caso, como eles quiseram usar a fama da série, eles trouxeram como The Sinner, mas a tradução literal seria A Pecadora ou O Pecador. No caso, como a história da primeira temporada é sobre essa mulher, então a tradução seria A Pecadora. Eu ainda não li esse livro, eu tô com muita vontade de ler, mas ainda não li. Eu tô guardando ele para um momento que eu esteja com uma mente mais estável, mais tranquila, porque eu já ouvi dizer que o livro é mais pesado que a série, até mais gráfico e também as temáticas são tratadas de forma mais depressiva e sombria, segundo o que eu li. A única coisa que liga as temporadas é a presença do detetive Ambrose. Então todas as temporadas têm uma história diferente, um caso diferente. Então se você quiser assistir fora de ordem também, não tem problema. Mas eu aconselho que assista primeiro a primeira temporada, porque ela é a melhor. Mas ela tem esse clima sombrio e tenso, e os mistérios são malucos, mas totalmente reais. E isso que deixa mais maluco. Então no primeiro caso a gente tem a história
dessa mulher que ela simplesmente esfaqueia um cara na praia, afirma não conhecer esse cara, nunca ter visto ele. E o detetive Ambrose que insiste, então a história é basicamente deles dois. Ele começa a investigar mais a fundo se ela conhecia ele, descobre que teve um período da vida dela de 2 ou 3 meses que ela não lembrava de nada. Então é esse período que ele começa a investigar, então ele vai descobrir muita coisa, muita sujeira nesse período aí. A segunda temporada é sobre um garoto chamado Julian, e ele matou os pais, aparentemente eram os pais dele, envenenados. E então eles começam a investigar da onde esse garoto veio e acabam entrando em grupos, seitas malucas. E então é bem interessante também. A terceira temporada já é sobre um homem chamado Nick. Então ele estava jantando com a mulher que está grávida. Eles são recém-casados e de repente aparece um velho amigo dele da faculdade. E fica aquele clima estranho, ele acaba se convidando para jantar com eles. E o Nick não gosta nada disso, então é óbvio que eles estão escondendo alguma coisa. No meio da noite ainda, ele sofre um acidente e esse tal amigo do Nick morre nesse acidente. Então o detetive Ambrose acha estranho, começa a achar estranha a atitude deles, ainda mais porque a estrada que eles estavam dava para uma casa só, não dava para mais nenhum outro lugar. E a pessoa dessa casa não conhecia eles. Então ele começa a investigar por que eles estavam indo lá e qual é a história deles dois antes. Então é bem interessante também, mas realmente nada supera a primeira temporada. E a última série que eu vou indicar, eu acho que ela também é menos conhecida, assim como The Sinner. A The Sinner não é tão famosa aqui no Brasil e essa Requiem também eu não ouvi muita gente falar. Então essa série tem um visual muito bonito, as cores são suaves, assim, ele é realmente muito bonito de ver. Então, Requiem conta a história dessa mulher. No primeiro episódio, a gente acompanha ela num concerto. Ela toca um instrumento que agora eu não lembro qual é. E a mãe dela vai até lá falar com ela nos bastidores antes de começar. E diz adeus e pede desculpa. Então ela fica meio confusa porque achou que a mãe ia ficar para assistir a apresentação dela, mas a mãe se mata na frente dela. Então, a partir daí, a gente acompanha a história dela. Ela, obviamente, está muito chocada e não sabe, não entende o porquê a mãe dela se matou, muito menos porque ela fez isso na frente dela. Mas ela acaba encontrando algumas coisas, algumas fotos estranhas de um lugar meio afastado, uma cidade meio afastada, nas coisas da mãe dela, e junto com um amigo ela vai até lá investigar. Descobrir se conhecia a mãe dela lá, então ela acaba encontrando várias coisas assim, estranhas naquela cidade. E é bem interessante também. Requiem e The Sinner estão na Netflix. Então foi isso, gente. Eram essas as minhas indicações para hoje. Mas ainda vou postar mais um vídeo só sobre filme. Tem vários filmes que eu tava muito afim de falar. Então já se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta aí mais indicações, porque eu também tô procurando mais coisa para assistir. Então comenta aí mais indicações de filmes que você gosta, não só de terror, mas de suspense, tensão, então simplesmente bizarros. Filmes, livros e séries, pode indicar aí. Eu vou dar uma olhada. E é isso. E não se esquece de seguir a Lagosta Literária nas outras redes sociais. Eu tenho o Instagram, que é a Lagosta Literária. O Scooby também deixa aí embaixo, porque de vez em quando eu posto resenha lá. Você pode dar uma olhada também. E isso, obrigada por assistir até aqui.